8 atitudes para o emagrecimento. Hoje, vamos falar de 8 maneiras, ou passos, para seguir, quando se está engordando, ou se quer emagrecer, mas tem dificuldades. Siga estas 8 atitudes, para o emagrecimento. Com certeza, seu objetivo de emagrecer será atingido. Atitude 1. Pense em praticar alguma atividade física. O sedentarismo é o fator que mais ocasiona aumento de peso. Para não ser sedentário, você não precisa ser um atleta. Vá ao seu cardiologista, converse com o seu médico, para saber se você está apto a fazer algum tipo de atividade física, pelo menos leve a moderada. Uma atividade física leve a moderada não precisa ser de muita intensidade e nem muita força. Por exemplo, uma caminhada é o suficiente. Lembre-se de usar o tênis apropriado para começar uma caminhada saudável. Vamos entender como o corpo faz uso das reservas de energia. Nos primeiros 20 a 25 minutos da atividade física, o organismo utiliza a energia da glicose, que está no sangue, que nada mais é do que o combustível que foi originado daquilo que comemos recentemente. Após os 25 minutos, o organismo começa a buscar outras reservas de energia, além da glicose. No caso, as reservas de gordura. Para obter este tipo de reação do seu organismo, esta atividade precisa ter uma duração mínima de 30 minutos. É muito importante que esta soma do acumulado da semana seja de pelo menos 150 minutos. E cada atividade dure no mínimo 30 minutos. Então, fique atento. Uma atividade de duração de 20 minutos não é suficiente para ativar esta queima de energia reserva. Ok. Na caminhada. Preciso de 30 minutos para começar a queimar gordura. Quanto tempo precisaria na corrida? Os mesmos 30 minutos. O corpo possui energia suficiente para os primeiros 25 a 30 minutos. Só a partir daí é que uma forma secundária de energia, a gordura, será utilizada. Vamos comparar o físico de um atleta que pratica um esporte que exige uma maior explosão de energia em um intervalo curto de tempo. Estes atletas possuem uma musculatura maior. Já um atleta de maratona, por exemplo, marcha atlética, onde a explosão de movimento é menor, mas a duração de tempo é bem maior. Estes atletas já apresentam um físico mais raquítico, com pouca musculatura, pouca massa muscular. É claro que ambos têm menos gordura corporal que uma pessoa normal. Atitude 2. Vá ao médico e faça exames laboratoriais para descartar patologias, entraves metabólicos. Procure seu médico e faça todos os exames laboratoriais que ele recomendar. Dentre várias atitudes para o emagrecimento, esta é muito importante. Existem vários outros fatores e doenças. O hipotireoidismo, alteração no nível de cortisol, ocasionado por estresse, resistência à insulina, pré-diabético ou diabético, condições metabólicas desfavoráveis, e que precisam ser avaliadas e diagnosticadas pelo médico. Estas patologias desfavoráveis, ou entraves metabólicos, precisam ser identificados e tratados. Atitude 3.
Efeitos colaterais de medicamentos que ocasionam ganho de peso. É muito frequente encontrar pessoas que se queixam de ganho de peso ou têm dificuldade de emagrecer devido ao efeito colateral de algum medicamento. Existem medicamentos que ocasionam retenção de líquido. Alguns antidepressivos, medicamentos de uso psiquiátrico, para asma, alergia, dentre outros. É necessário dialogar com o médico que esteja lhe tratando. Somente o médico tem conhecimento, especialidade e autoridade para prescrever seus medicamentos. O médico geralmente recomenda o uso destes medicamentos para quem é obeso, com risco de saúde, maior incidência de diabetes, hipertensão arterial, doença cardíaca e câncer, que apresentam sobrepeso, bem além do normal. Atitude 4. Controle o nível de estresse do dia a dia. Por que o estresse está por trás do ganho de peso? Já existem estudos que mostram que as pessoas que dormem pouco, ou seja, têm poucas horas de sono, tendem a ter no dia seguinte níveis elevados de cortisol, um hormônio que, quando seu nível está elevado, trava a perda de peso, ocasiona a retenção de líquido e aumenta a taxa de gordura no corpo. O cortisol prepara o corpo para uma guerra. Para vencer um obstáculo, dá forças para se vencer uma luta. Para uma fuga, num momento de perigo, etc. A pessoa que tem níveis de cortisol alto tende a ter um aumento de peso e aumento da circunferência abdominal. Quem consegue controlar o cortisol, com certeza, terá mais facilidade para emagrecer e atingir seus objetivos. Atitude 5. Diminuir açúcares e derivados de açúcar é uma das melhores atitudes para o emagrecimento. Não significa cortar de vez e nunca mais consumir. Não. É apenas buscar reduzir, pelo menos pela metade, o uso. Há muitas pessoas consumindo demasiadamente derivados de açúcar refinado e gordura saturada. Quais são os alimentos refinados e por que o consumo demasiado é prejudicial? Açúcares refinados são substâncias doces que foram processadas e moídas ao ponto de as partículas de açúcar ficarem extremamente finas. Entram rapidamente na corrente sanguínea ao serem consumidos. Farinhas refinadas são tão moídas que perdem praticamente todo o seu valor nutricional. Exemplo: farinha branca e produtos feitos à base dela, tais como doces, biscoitos, inclusive os de água e sal, e bolos. Produtos agrícolas refinados são os vegetais e frutas que foram supercozidos, perdendo a maior parte de suas vitaminas, fibras e minerais, e enlatados em seguida. O alto nível da insulina no sangue é o responsável pelo armazenamento de gordura. A insulina alta também dá muita fome mais cedo. É por isso que uma pessoa come facilmente um pote de sorvete, uma caixa de chocolate e ainda sente fome menos de 2 horas depois. O açúcar das frutas é prejudicial? As frutas contêm um tipo de açúcar, a frutose. Mas a fruta traz consigo vários nutrientes que são benéficos ao corpo. Consuma de forma equilibrada. 2 a 3 porções, distribuídas ao longo do dia.
já será muito melhor do que consumir produtos derivados de refinados. Atitude 6. Consumir alimentos que contenham fibras. Quanto mais saciedade sentirmos após a última refeição, haverá menos vontade de comer muito na próxima refeição. A saciedade é aumentada pelo teor de fibras na alimentação. As fibras diminuem a velocidade da absorção da glicose e evita altos picos de insulina. O recomendável é, se possível, tenhamos alimentos com fonte de fibras em todas as refeições. Exemplo: aveia, pão integral, fabricado com vários tipos de grãos. Saladas, arroz integral, feijão, lentilha, grão de bico, soja, ervilha, verduras em geral, dentre outros. As fibras promovem o bom funcionamento do intestino, melhoram a absorção dos nutrientes dos alimentos. Também ajudam a prevenir o câncer intestinal, ajudam no controle do colesterol. Atitude 7. Dieta balanceada entre os grupos alimentares. É errado, em uma refeição, consumir apenas um grupo de alimentos, por exemplo, só macarrão, carboidrato, pois gera rápida absorção de glicose, alto pico de insulina. O correto é combinar, balancear os 3 grupos de alimentos: proteínas, lipídios e carboidratos. Isto faz com que seja regulada a velocidade de absorção da glicose. Exemplo de um prato balanceado: arroz integral, 1/4 da medida do prato. Leguminosas e saladas, metade do prato. Proteína, carne magra, peixe ou de aves, 1/4 do prato. Para finalizar, um fiozinho de azeite extra virgem, lipídio, fonte de gordura boa. Quanto aos resultados que você obterá com a mudança nas atitudes, 80% deles dependerão da divisão correta do prato da refeição. Este deve ser o seu principal hábito daqui em diante. Ok? Atitude 8. Consumir alimentos termogênicos como parte das novas atitudes para o emagrecimento. O que é termogênese? A termogênese é otimizar o gasto de energia do corpo. Atenção! Consulte seu médico quanto à utilização de alimentos termogênicos, para verificar se há algum problema ou não em consumi-los. Gastrite, úlcera, pressão alta, ou toma remédios para o coração. Termogênicos: café, 2 a 3 xícaras pequenas ao dia. Chá verde, 1 a 2 xícaras pequenas ao dia. Canela: usar um pouco na banana, no iogurte natural ou no chá. Cebola, alho, gengibre, pimenta vermelha, dentre outros. Diante destas 8 atitudes para o emagrecimento, não tem mais desculpa. Faça as escolhas certas. Siga estes passos que foram descritos. A sua saúde irá lhe agradecer.